Boa noite, é um prazer estar aqui em São Paulo. Eu sou natural de Campinas, São Paulo, mas atualmente eu estou no Rio de Janeiro, já estou lá há 7 meses, vou falar um pouquinho sobre isso também. Eu moro nos Estados Unidos já há 33 anos, e lá eu mudei muito, por causa do trabalho do meu marido, e, com isso, eu me especializei nessa técnica, sempre trabalhando com imóveis, decoração, também em investimentos. Eu fiz um curso de investimentos, só para vocês terem uma ideia, só esse curso custou por volta de $20 mil, com coach e tudo mais, para que eu aprendesse a comprar, vender, negociar, arrumar, passar aquele famoso batom, fazer o que eles chamam lá de flipping, né? Que é comprar, passar o batom e depois vender. E, com isso, eu fui me especializando. Quando eu trabalhei com as casas modelos, eu sou uma interior designer, então eu trabalhei com casas modelos na Flórida, com a Lennar Homes, a US Homes, Colonial Homes. E, no final, eu tive um trabalho que era maravilhoso para mim, porque como as nossas casas modelos vendiam muito rapidamente, nós fomos contratados para... nós fomos contratados, mas que minha chefe me mandou, e eu fui lá como um bom soldado para corrigir as casas modelos que não estavam vendendo, de outras construtoras que estavam tentando vender as casas e não estavam vendendo. Então, o problema, quando eu chegava nessas casas modelos, se repetiam. Geralmente, faltava um pouco de luz, a entrada principal não estava um pouco entulhada, mesmo que era uma casa modelo e era bonita, ela estava um pouco entulhada. E o quarto do casal, que sempre tem que ser um quarto espetacular, um quarto lindo, as pessoas esperam um spa, e, às vezes, o quarto não estava sofisticado o suficiente, e a mesma coisa com o banheiro do casal. Então, era uma coisa assim que, depois que você vê uma vez, vê outra vez, eu ia nessa casa modelo antes, né, que ela estava lá, não estava vendendo, então meus olhinhos iam que nem um laser para ver o que estava faltando. Anotava tudo e voltava depois um outro dia, e, nesse outro dia, eu arrumava tudo muito bonito e tal, e um dia só, né? E minha chefe ficava com todo o din-din, mas, no final daquele dia, estava lindo, né? E a casa modelo era colocada de volta no mercado. Enfim, aí foi... o mercado americano, nessa época, ainda estava ótimo, nada estava acontecendo, a bolha não tinha estourado ainda, isso foi bem antes da bolha, não é? E, às vezes, eu gosto muito de um discurso do Steve Jobs, que fala que a vida da gente, a gente só entende olhando para trás e não olhando para frente. Hoje, olhando para trás, eu consigo ver, né, toda a trajetória e toda a experiência dessa trajetória que eu estou trazendo para vocês hoje, né? E, fora isso, não é só a respeito do homestaging, que é muito importante, mas tem um outro molho que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, que é o respeito ao desapego, que eu vou explicar um pouquinho também, e, num outro momento no meu curso, se, de repente, mais para frente, vocês venham a fazer, eu entro em detalhes sobre isso. Então, hoje vai ser só assim uma introdução a tudo isso para vocês, né? O homestaging, eu vou tentar fazer uma analogia. Você não iria, na entrevista de trabalho da sua vida, vestida de pijama, ou vestidos de pijama, sem escovar o dente, sem pentear o cabelo. E nós insistimos em fazer isso com o nosso maior patrimônio.
aquela casa que você lutou para pagar, para comprar, para manter, e chega o momento da venda. Nós ficamos... nós não queríamos gastar mais nenhum tostão na casa. Então, as pessoas falam exatamente isso daqui, que eu já ouvi muito. Se é bom para mim, é bom para ele. Eu não vou colocar mais nenhum tostão nessa casa, veja bem. Eu já vivi aqui uma avenida, está lindo, está ótimo. Agora eu vou dar uma estatística para vocês. O gringo muda 10,2 vezes numa vida. Nós somos ciganos. Eu mesmo já vivi em Chicago 10 anos. Depois, Flórida, mais 10 anos. Depois, um assignment que a gente teve aqui no Brasil, Curitiba, 3 anos. Depois, Pensilvânia. Depois, Kansas. Depois, Maryland. E agora, Houston, Texas. Ok. Então, o meu maior sonho de consumo, diferente de que vocês, é ter um melhor amigo, para que eu possa chegar, bater na porta e falar, tem café aí? Esse é o meu maior sonho de consumo. Não tem, porque a gente está sempre mudando e tal. Então, eu tive que fazer esse desapego que eu vou explicar para vocês muitas vezes na minha vida. As pessoas, quando estão vendendo... Só para concluir aquela parte do gringo muda 10,2 vezes e o brasileiro 1,8, é porque se nós, lá fora, se nós errarmos, né, se nós errarmos e não fizermos, se a gente não faz a preparação numa venda, você ainda dá tempo para você aprender e recuperar na próxima. Vocês não. Vocês viveram nesse imóvel uma vida inteira, não é? E você chega lá e tem a história da pessoa todinha ali, não é? E agora entra o que eu vou dizer, que a venda de um imóvel, ela acontece, geralmente, porque está acontecendo um dos 5 maiores estressores da vida de qualquer pessoa. Você vende, não é? Eu vou querer vender. Não. Está acontecendo morte, divórcio, perda de emprego, doença incurável ou mudança por causa de uma dessas razões. Porque você tem que vender para comprar uma coisa menor, etc. Então, você encontra aquele proprietário completamente vulnerável naquele momento. E é essa parte também que eu gosto de explicar, porque para colocar a compaixão e a humanidade de volta nesse lugar, que é quando você está vendendo. Eu vou contar uma história que eu gosto de contar histórias porque essas histórias ilustram mais, né? E dizem, né, que a gente aprende melhor com histórias do que às vezes com slides, porque fica na memória. Só uma historinha. Por exemplo, minha casa da Pensilvânia, eu estava vendendo. E eu vendi rapidamente, no topo da bolha, pelo preço total. Ok. E, vizinho, tinha uma senhora que o marido havia acabado de falecer, não é? Acabado de falecer. E a nossa agente imobiliária, que eu não queria dar minha casa para ela vender, porque ela não tinha experiência. Daí eu falei para ela. Ela falou, não, Sandra, eu quero fazer um nome nesse condomínio, e eu quero, por favor, deixa eu vender sua casa. Eu falei, então, olha, me segue. Eu falei, aquilo que eu falar para você, você faz, porque eu não sou corretora, você tem que colocar essa casa naquela lista múltipla que tem lá fora, que é maravilhoso. Então, eu disse para ela, bom, você não vai precisar se preocupar comigo, eu vou fazer minha arrumação e vou tirar as fotos, e as fotos vão estar um rasgo de lindas. E daí, quando eu te der aquele pendrive, você, naquela posição, porque aquilo só falta um violino atrás, de tão lindo, entende? Parece um filme do Steven Spielberg, entendeu? Quando você acabar de ver aquelas fotos, você fala, ai, meu Deus, onde que é essa casa que eu preciso comprar agora mesmo? Né? E assim foi. Então, vendeu muito rapidamente, foi um sucesso. Mas a nossa vizinha estava impactada com isso, ela não estava conseguindo fazer a preparação. Por quê?
Porque a nossa corretora pegou e foi lá, uma mulher que morou naquela casa há 30 anos, não é? Teve os 4 filhos dela ali, acabou de enterrar o marido, e chegou e falou, olha, faz logo a arrumação, faz uma limpeza, joga umas coisas fora, que eu preciso vir tirar as fotos. Eu cheguei lá, a mulher estava travada. Travada, paralisada é a palavra, paralisada. A pessoa paralisa. Porque, num momento desse, cada guardanapo de papel, cada recadinho do marido dela que estava na geladeira, tem um outro papel ali naquele momento, né? Uma outra dimensão, né? Então, eu cheguei, ela abriu a porta, ela falou, eu falei, a Karen pediu, a Susan pediu para vir aqui, para ajudá-la e tal, então, me mostre a casa. Eu falei, com certeza a gente vai conseguir fazer uma arrumação bem bonita aqui para você conseguir vender. Ela disse, primeiro assim, eu fui, em cima da lareira, tinha a família inteira dela de fotos, assim, com o marido lá, e todos os netos e tal. E daí ela já começou, ela falou, a Susan pediu para que eu fizesse uma arrumação na casa, mas eu gostaria de perguntar para você, ela já começou a chorar, que memórias que eu levo comigo e que memórias que eu jogo fora. Falei, você não vai jogar absolutamente nada fora, eu falei para ela. Agora não é o momento. Falei, você tem 4 filhos, eu vou te ensinar a embalar e catalogar tudo que é aqui da sua casa de extras, né? E você vai conseguir fazer essa arrumação. Quando eu falei que ela podia guardar tudo, aí o semblante dela já modificou, entende? Por quê? Porque ela não precisava, naquele momento estressante, precisar tomar decisão desse tipo, não é? De separar o joio do trigo e falar o que fica, o que vai doar. Ela não estava em condições emocionais para isso, mas ela precisava vender a casa imediatamente, certo? Então, eu falei, bom, vamos fazer o que eu faço com os meus clientes. Vamos andar, né? Caminhar, a gente vai caminhar desde aqui de fora, desde o jardim, eu vou te dar ideias. E aqui dentro de casa, eu vou falar o que você deveria embalar e guardar. Não é? Começando pelas fotos, eu falei para ela, em primeiro lugar, a gente tem que proteger a sua família. Falei, embale muito, com todo carinho, e já vai guardando e catalogando. E aí fui ensinando para ela, fui de cômodo a cômodo, não é? De ambiente a ambiente, falando para ela o que deveria ficar e o que deveria ser retirado dali, não é? Para que, utilizando o que ela já possuía dentro daquele imóvel, para que utilizasse na melhor luz e ficasse o mais bonito possível, entende? Então, nós começamos a fazer isso. Boa noite. Nós começamos a fazer isso, ela gostou muito, deu tudo certo, ela se sentiu bem, e aí, contando a história lá para frente, né? Contando a história lá para frente, ela conseguiu fazer a preparação, continuando com a história da Karen, não é? Depois que ela, porque o momento dela foi respeitado, ela conseguiu fazer aquela preparação. Tá? E tem pessoas que falam assim, quando vai fazer uma arrumação, se, na dúvida, se você não sabe se você guarda ou joga fora, joga fora. Eu já sou o contrário, na dúvida, guarda. Guarda, porque, senão, se tudo que faz você ficar paralisado, se vai deixar você paralisado, eu não sei se eu... isso aqui... Né? Então, se vai deixar você paralisado, então, guarda. E lá na frente, né, foi o que eu disse a ela, lá na frente, quando você tiver, seja lá quanto tempo que for, 6 meses, 10 anos, eu não sei, o tempo que a pessoa se julga suficiente para ficar forte. Daí, em companhia da família dela, aí ela abre aquelas caixas. Pelo menos ela tem a certeza, naquele momento que ela está fazendo a preparação, que ela não jogou nada que era importante fora,
não é? Nada que era importante de valor e de valor emocional também. E só de fazer isso, ela já ficou tranquila. E, além disso, por exemplo, da minha casa, dava para ver que ela tinha 2 chorões no quintal que eram absolutamente lindos, encantados. E aqueles chorões, acho que vocês sabem, eles têm uma raiz muito invasiva, e estava assim, quase que muito perto da casa. Ela queria cortar aqueles chorões, né? Eu disse para ela, não. Você vai... por causa que tinha um pátio, e esse pátio tinha uma rachadura. Eu falei, não, você vai colocar um tapete muito lindo ali, vai colocar uma mesa, umas cadeiras, simular uma garrafa de limonada ali em cima, por causa que essa árvore vai ser, talvez, um dos encantos que as pessoas vão se encantar tanto pela casa e vão comprá-la. Então, não corte esses chorões agora. Porque o seu quintal sem esses chorões não tem nada, e ia ficar aquele buraco no chão, uma coisa assim. Então, resumindo, ela conseguiu fazer a preparação, não é? Vendeu o imóvel, e vendeu bem, no meio da bolha imobiliária, certo? Por quê? Porque as palavras certas foram usadas com ela, certo? Ela se sentiu respeitada naquele momento, né? Naquele momento frágil dela ali. Então, eu gosto de falar do desapego e ter esse carinho, porque se nas minhas andanças, se eu encontro um corretor que vem me apressando para tirar as fotos e colocar na internet, eu falo, ei, para aí, eu tenho o meu tempo, Eu coleto as minhas flores, eu despeço da minha casa, eu sou toda de energia e não sei o quê, eu quero despedir da minha casa do meu jeito, deixar-a bem linda. Por quê? Porque no meu destino, quando eu mudo o meu lar, a minha casa, eu não encontro uma cara nova lá, um amigo me esperando naquele novo lugar. Tudo que eu tenho é aquela casa. E aquela casa, né, ela se transforma muito importante, mesmo que eu fiquei 3 ou 4 anos. Não é? E, quando eu vou deixá-la para trás, eu já coloquei... E, também, como eu sou uma investidora, eu sempre compro o pato feio, arrumo e deixo ela um arreto de linda depois. Não é? E, quando eu vou embora, eu amo a minha casa. Eu sou taurina, terra... Eu adoro a minha casa. Então, e eu sinto o seguinte, que quando você está agarrado na sua casa, parece que você não deixa a energia do novo proprietário entrar, sabe? Parece que está agarrado, parece que, assim, mesmo sem palavras, a sua energia está falando, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora para o novo comprador, né? Porque você está agarrado com a casa. E eu prefiro fazer diferente, né? Eu prefiro honrar a minha casa, que é como se eu estivesse colocando uma criança para adoção. É o meu lar. E se vocês têm um filho e vocês tivessem que levar na porta do orfanato para outra pessoa amar depois, vocês não levariam aquela criança vomitada, feia, descabelada, você colocaria no vestido mais bonito. Certo? No vestido mais bonito, vocês colocariam aquela criança na roupinha mais limpa, mais linda. E é isso que eu faço com a minha casa. Então, e é basicamente essa empatia que eu gostaria que ficasse com vocês a respeito do homestaging. E é isso que o homestaging é. É o que eu queria quando eu vim aqui para o Brasil, para começar aqui no Brasil, lá eu tenho a Staging Design Solution, onde que eu fazia essa técnica para as pessoas. Aqui eu estou fazendo diferente, eu estou fazendo palestras como essa, cursos, né, que talvez o Cresce se interesse e vocês venham a fazer aqui em São Paulo. E também eu tenho uma comunidade virtual para receber todo esse pessoal. E meu novo business aqui no Brasil vai se chamar Staging Brasil. E o Staging Brasil, eu gostaria que fosse uma coisa, não é? E é com essa visão
que eu vou querer mostrar para vocês qual que foi a minha intenção. A minha intenção era trazer um diferencial para os imóveis brasileiros, para o corretor brasileiro, também para o arquiteto e o interior designer aqui no Brasil, para eles terem mais um serviço que eles podem oferecer, e para que vocês, ao se especializar um pouquinho mais e os seus olhos ficarem um pouco mais apurados, para que vocês, corretores, consigam ajudar aquele proprietário a fazer a preparação e a vender aquele imóvel mais rápido e por mais dinheiro, utilizando o que aquele proprietário já possui dentro do imóvel. Não é? Por quê? O proprietário ele já perdeu a objetividade. É igual cirurgião, eles não operam no próprio filho. A gente está muito perto daquele imóvel, o nosso coração está muito ali. E, às vezes, vocês todos já devem ter tido essa experiência, que, às vezes, quando morre alguém, ou você tem que ir lá e fazer aquela arrumação para colocar a casa da sua mãe à venda, do seu irmão à venda, depois de de uma doença grave, ou se, infelizmente, ele faleceu, o que acontece? Os filhos somem. Eles não têm capacidade emocional para te ajudar nesse momento. Eles somem. Vão embora. Então, você precisa de uma pessoa de fora, com olhos objetivos, porque o que eu quero? Eu quero ajudar aquele proprietário para que, quando ele for embora, né, quando ele colocar aquela casa à venda, para que ele leve com ele todo o dinheiro que ele merece, e não deixar 30% numa sacola para a outra pessoa que chega ali canetando. Tá uma trinca ali, uma rejunta mal feita ali, um descascado ali, aquela calçadinha ali. Então, o que acontece? Isso aqui vou falar para vocês que todo mundo tem essa mesma visão aqui, ó, a mesma coisa. E isso vocês podem passar para os seus clientes amanhã e já fazer um diferencial. Vamos supor, você está indo comprar um imóvel. Um imóvel é para você. Aí, de repente, você chega lá, já tem um buraco que você tropeça logo no portão. Ok, um buraco ali. Aí você vê um descascado naquele muro. Aí você vê aquele portãozinho precisando de um verniz. E você vai entrando. Aí você vê mais um cimentado esverdeado. Aí você entra na casa, tem uma trinca. Você vai abrir embaixo do armário, e a portinha do gabinete da cozinha, que alguém poderia simplesmente apertar aquele parafuso, não, a portinha quase cai no seu pé. O banheiro, então, está babado, cheio de mofo, entende? Fedendo mofo, cheio de tralha de roupa pendurada atrás da porta, de não sei o quê. Tudo aquilo ali vai fazendo o quê? Não é? Todo mundo sabe aqui, todo mundo já foi jovem aqui, vocês não iriam assim, para ir dançar no sábado, para ir, né, paquerar uma menina. Você se arruma, o cabelo, a unha, a sua melhor camisa, as meninas o melhor vestido. Imagina! E a gente faz isso com o nosso maior patrimônio. Então, o que acontece? Aquele proprietário, quando entra naquele imóvel usado, né, se ele entra e lá na frente já está tudo pintadinho, bonitinho, aquela trinca foi consertada, aí você fala assim, nossa, isso é reforma. Não é reforma, é manutenção. Sabe? Lavar aquele negócio que está verde ali, aquela trinca ali. Quer dizer, tudo bem, ele vai gastar um pouquinho, mas ninguém está falando aqui de uma reforma. Eu digo isso, que é um investimento. Essa é a palavra que vocês devem usar sempre para o proprietário. É um investimento que o senhor está fazendo. Por quê? Aquilo que talvez custaria, sei lá, R$500 ou R$200 para consertar ou para arrumar, e o próprio proprietário poderia fazer, que muitas vezes é uma coisinha simples, né? E ninguém aqui nasceu embaixo de uma pedra, a gente sabe muito bem, às vezes até passar uma tinta na parede, emprestar aquela máquina de lavar coisa e tirar aquele verde que está ali, ou então chamar um homem e consertar aquela calçadinha que alguém está tropeçando bem na porta bem na coisa do portão ali, aquela campainha que você toca e ninguém não faz dindom lá dentro. Então é isso. Para
o comprador, ele vê tudo isso daí e ele vai falando, né, não está aqui, tropeça ali, tem um buraco ali, tem uma trinca ali. Aí, aonde que a cabeça dele vai? Ele vai, nossa, no que eu posso ver já está assim, derá o que eu não consigo ver. Isso aqui está podre. Além disso, depois de anos de valorização aqui no Brasil, não é? Porque o que aconteceu? Nós tivemos a nossa bolha e ninguém aprende com os erros dos outros, né? Como é que chama? Como é que fala isso? Se a gente aprende com os nossos próprios erros, a gente é inteligente, e se a gente aprende com os erros dos outros, a gente é um sábio, me parece. Eu acho que é esse o ditado. Nós não aprendemos, não é? Então, o dinheiro, depois da bolha americana, o dinheiro veio para os países emergentes. E um deles foi o Brasil, certo? Eu me lembro muito bem, porque eu adoro economia. Adoro economia também. Gosto muito. Aí eu observei, estava 14% o juro de vocês. Foi a 7%. Medidas econômicas, sempre são governamentais. Por causa que é o governo que fala, corta, corta, corta. Então, todo mundo comprou, igual lá. Só que sempre tem um que fica sem cadeira. Pum! Né? As danças das cadeiras? Eu compro uma mais bonita, daí eu compro uma mais cara, daí eu compro uma mais cara. E quanta gente não fez isso? Não é? Mudou de casa, ou fez um investimento pensando, nossa, agora eu vou dar uma arrumadinha e pum, já vai valorizar 100 mil. Tchá, tchá. E daí, de repente, acabou. Né? A música parou, e aí alguém ficou sem cadeira, certo? Alguém ficou sem cadeira. Então, depois de anos de valorização, eu diria que uns 10 anos, que vocês fizeram assim... Então, nada aqui custa 100 conto mais, como diria meu avô, certo? É conto, né, que fala antigamente, né, 100 conto. Nada vale 100 mil, 200 mil, 300 mil. É 3 milhões. Eu estou naquele Rio de Janeiro, lá que se vê cada buraco de 40 metros quadrados que custa, sabe? 1 milhão. Eu tenho até um deles vai estar na foto aqui, que eu vou mostrar para vocês depois. Então, caríssimos, né? Então, quando uma coisa custa 200, 300 mil, você ainda fecha os olhos. Fala, é um bom investimento, tal, dá um jeito, está precisando de uma pintura, está precisando... tem que... Mas, quando uma coisa custa 1 milhão, 2 milhões... Eu vou usar aqui, quando eu vou usar o 1 milhão, porque é um imóvel assim, mais ou menos normal. 500 é até pouquinho demais, então eu vou usar o 1 milhão. Então, nesse imóvel, né, não é fácil, gente. Para esse imóvel, a não ser que o cara seja um bandido desses aí do político, que tem o cuecão de couro, cheio de dólar dentro, eu e você, né, nós temos que trabalhar para esse dinheiro. Trabalhar. Então, para um casal poder comprar uma coisa de 1 milhão, pensa bem, os dois têm que trabalhar fora e lutar por aquele dinheiro. Então, nós não temos, esse casal não tem mais dinheiro. Antigamente, vocês sabem muito bem disso, que vocês são corretores. A regra do jogo era diferente. Né? Não existia o financiamento imobiliário, era muito mais difícil. Os pais tinham que ajudar os filhos para dar aquela famosa entrada, ou, às vezes... tudo era diferente, as regras. Agora, não, tudo bem. O financiamento está aí, é difícil, é mais difícil do que... Ainda bem que vocês têm outras regras de financiamento, porque, senão, teria acontecido uma bolha muito pior aqui, que não aconteceu, graças a Deus, porque os bancos são mais Gestapo, né? E assim, mais rígidos, e nunca abriu mão dessas... abriu mão de certas coisas que a pessoa precisa para o financiamento. Porque, se afrouxasse o cinto, isso aqui é que nem lá. Né? Imagina, por último, lá era o que eles chamavam no doc. No doc é no documentation. Né? Que as pessoas podiam comprar
comprar o imóvel sem mostrar absolutamente nada de nada, chamava no doc. Né? Por quê? Eles estavam contando que ia ter a valorização. E, é claro, aquilo lá foi uma receita para vocês viram, um coquetel molotov. Né? Eu me lembro o meu marido contando para mim, falando, Sandra, me fala uma coisa, como é que nós somos ajuizados, nós não temos dívidas, você trabalha, eu trabalho, ganho bem, você também, nós assim, pensamos e planejamos tudo. Ele falou, o que esse pessoal está fazendo nesse país, que está todo mundo comprando 2 carros a mais e uma lancha e mais 3 casas? Ele falou, será que eles estão... O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo cocaína no quintal? Não é? Aí a gente viu, no momento seguinte, o que era. As casas estavam valorizando, eles pegavam um segundo empréstimo, né? E metiam o pau naquilo lá. E comprava outro imóvel, e outro carro, e uma viagem, e uma lancha, e roupa nova e tal. E depois, eu acho que vocês viram até programas aqui depois. Que tristeza que era aquelas casas sendo limpadas, porque o banco havia repossessado a casa, né? E tomado posse da casa de novo. E você via, às vezes, armários dos quartos das crianças com brinquedo, com vestidinho no armário que tinha etiqueta ainda. Veja bem. Aonde que estava aquela criança agora? Né? Será que precisava tanto de gastar tanto dinheiro com os vestidinhos e com as outras coisas, se agora não tem nenhum teto para ficar mais em cima da cabeça? Não é? Mas, falando nisso, não é que, depois que a nossa bolha estourou, o dinheiro, o investimento, veio para os países emergentes. E é por isso que nós tivemos os 10 anos que alavancou muito o mercado imobiliário aqui no Brasil. Então, e, além disso, com Copa do Mundo vindo, com Olimpíadas, esse foi uma receita maravilhosa e tudo está ao preço que está, não é? Só que, ótimo, graças a Deus que subiu, certo? Que ótimo, que bom. Eu sou brasileira e eu gosto muito disso, que, graças a Deus, que o imóvel do seu irmão, do seu pai, do seu vizinho, do seu cliente, tudo valorizou. Só que nós não podemos vender esse imóvel com a mesma mentalidade de quando ele valia 100 mil. Ok? A regra do jogo mudou. Se você quer essa sacola cheinha de dinheiro para você e para o seu cliente, ele também tem que mudar e fazer o que é necessário na hora da venda. Ele não pode deixar esse imóvel, porque, você vê, o imóvel novo, as incorporadoras, que vocês chamam aqui, a gente chama lá fora de construtoras, eles sabem que aquela caixinha de fósforo daquele imóvel desse tamanhozinho tem que estar decorado nos trinques, porque, senão, ele não vende. Você entra num imóvel decorado e você entra num imóvel vazio, o que acontece, minha gente? Vocês sabem muito bem. Vocês falam, meu Deus, não cabe nada aqui. Eu coloco minha mala no chão, não vai caber nada aqui dentro. Não é? Agora, quando você vê decorado, o que acontece? Meu Deus, você vê bonito. Quando eu entro num imóvel decorado, eu olho no perímetro assim, do teto, porque, se eu olhar aqui, eu me confundo. Então, eu gosto de ver. Daí eu falo, pô, pequeno, hein? Né? Porque a decoração é tão bem feita, a maquiagem é tão bem feita, que você se confunde com os espelhos, usando as mesmas tonalidades, não é? E, geralmente, agora aqui, que eu estou vendo bastante gente aqui que deve ter filho moço, como eu tenho também, aí essa molecada vai nesses apartamentinhos com a namorada, né? E acha lindo, né? Fala, ai, que lindo, bem, ai, que lindo, ai, vamos comprar. Porque eles não têm noção. Se eles levam a gente fala, ai, meu Deus, não vai caber nem os sapatos da sua namorada lá dentro daquele apartamento. Mas quando eles vão lá sozinhos, eles se apaixonam, principalmente por causa que eles são do quê? Essa nova geração, eles estão acostumados com a satisfação instantânea, não é? A gente vive com o celular na mão e todo mundo tem filtros, né, no celular, que a gente pode adicionar luz, aumentar e tirar com um ângulo diferente.
Todo mundo gosta de foto bonita. E aí você abre qualquer site de casas, pode ser qualquer um. Eu não estou aqui nem discriminando. E você vai ver 2 fotos escuras e mal tiradas. Só que a pessoa quer todo aquele dinheiro por aquele imóvel. Imagina. Exatamente. Daí eu brinco até, falo, nossa, que lindo, aquelas 2 fotos escuras, aquele casal que está procurando um apartamento vai falar, ai, bem, vamos lá, vamos ver esse apartamento lindo com essas 2 fotos escuras, vamos correr lá para comprar esse apartamento? Que ótimo, vamos, agora mesmo, porque, imagina, você tem... O cara, ele não vai... A regra do jogo mudou, primeiro ele vai achar lá no celular, não é? Por exemplo, eu não sei qual é a de vocês aqui, mas lá nos Estados Unidos, quem está vendendo o imóvel tem, em média, 57 anos, e quem está comprando, em média, 32. Que tal? Não é? Então, aquele imóvel, assim, ele tem que estar atrativo para aquele comprador. Você tem que levar em mente quem é que está podendo comprar ali, não é? E, quando eu falo da preparação, eu não falo da preparação usando coisas milionárias. Vamos ver umas fotos aqui para a gente distrair a cabeça, assim fica mais fácil para vocês visualizarem, por causa que uma foto fala mais que 1000 palavras. Essa foto aqui, ela nem estava nessa posição, eu coloquei ela em primeiro lugar porque é a que causa mais impacto. Eu vou começar com ela. Essa foto é da minha casa de Houston, para você ter uma ideia. Não tinha nada de errado. Foi essa foto escura, para vocês verem que lá fora também eles fazem erro, tá? Mas por isso mesmo que eu comprei essa casa. Porque estava lá no mercado, eu pude cortar bastante o valor, porque ela estava lá sentada. Aí você pensa, fez uma reforma. Não fiz. Tudo que você vai ver na próxima foto já estava ali. Nem os puxadores eu troquei. Simplesmente uma pintura. Essa é a foto do depois. Uma é o lixo e a outra é uma capa de revista. É um luxo. É o mesmo granito que estava ali, é o mesmo granito que estava do outro lado, é o mesmo gabinete, por causa que eu queria tirar aquela coifa enorme ali, feia, velha, acabei nem tirando, pintei, ficou linda, mas eu queria uma toda de aço inox. Nem cheguei nisso. Eu simplesmente pintei e troquei as luminárias. Acabou. Acabou. Então, é isso que eu falo para vocês. Agora, vocês acham, e cozinha, vocês sabem muito bem, cozinha vende. Cozinha vende. Cozinha vende. Então, você acha que valorizou esse imóvel? Que tal? Não é? É por isso que eu falo dos 30%. Pois é. Então, vamos continuar. Depois a gente volta nela. Essa é uma foto. Aqui, depois, com móveis. Aqui, uma foto normal de um gabinete. Aí, com foto. Né? Uma foto escura de cozinha, depois uma outra, arrumada, com luz. Né? E aí você vê que não tem... Não é com coisas de última geração, nem nada. Você não precisa. É aquilo que está dentro do imóvel mesmo. Mas a preparação precisa ser feita. Esse apartamento que eu vou mostrar agora é de um estudante do Cresce, do Rio de Janeiro, que eu acabei de dar um curso ali. E esse estudante pediu para que nós... Uma turminha de 5, nós fomos lá no feriado, para falar a verdade, no feriado de 1º de maio, claro, eu fui com todo o carinho, sem cobrar nada e tal, para fazer. Esse imóvel é de um francês, e essa é uma... Então, e olha que as fotos dele estavam bonitinhas já. É um imóvel que é em Ipanema, a 1 quadra da praia, já foi reduzido o preço. Os corretores, depois, quando viram, falaram, o preço já está cortado certinho, não está a mais do que deveria ser. Então, às vezes, a preparação é uma coisa que vocês podem... Vamos supor que vocês estão com imóveis na sua carteira,
não é? E esses imóveis não estão vendendo. Às vezes, você já abaixou o preço. A preparação, ou simplesmente tirar umas fotos novas, bem tiradas, é a diferença entre vender um imóvel ou não. E, simplesmente, aquele proprietário que fica sempre te ligando e suspirando no seu cangote aqui, ó, pelo menos ele sossega um pouco, que ele viu que você fez, foi, trabalhou e fez pelo menos umas fotos diferentes do imóvel dele. Esse imóvel não tinha nada para trabalhar. Olha, esse aqui é antes, tá? Eu cheguei ali, eu tinha falado para os meus alunos, por favor, eu não estou na minha casa. Se eu estivesse lá em casa, eu tenho tudo que eu enfio, umas almofadas bonitas, uma coxa branca, uma orquídea branca. E quando eu falo branco, vocês falam, branco. Branco, sim. Porque quando vocês estão procurando um hotel, pode olhar naqueles sites de hotel bonito. Você vê o que tem num site de hotel? Uma cama. Aquela cama, quando você vê uma foto de uma cama, o que ela parece? Aquelas camas duras, sem graça, mal arrumada, suja, escura. Não, é uma cama fofa, gostosa, bonita, branquinha, que dá vontade de você deitar em cima daquela cama, sentar em cima daquela cama automaticamente. Então, mesmo que você tenha que colocar um cobertor por baixo ou um edredom velho por baixo, e você tenha no seu arsenal, na sua sacolinha, que você pode levar até no metrô, porque é isso que eu estou fazendo hoje em dia lá no Rio de Janeiro, aquela coxa branca, as toalhas brancas. E esse imóvel aqui, eu não tinha nada para trabalhar. É um imóvel de 1 milhão, de 64 metros quadrados, num ponto maravilhoso, mas que esse francês alugava. Então, parece uma casa de estudante, entendeu? Aquelas coisas de estudante, não tinha nada ali. Olha, que foto diferente. Ó, pá, no mesmo ângulo. Eu tirei parte das cadeiras, pus lá, coloquei mais luz, mudei aqueles livros de lugar ali, coloquei as 2 cadeiras do outro lado, tirei aquelas almofadas. Aquela almofada foi uma benção, eu achei, ela estava com umas capas horríveis, babada. Quando eu tirei as capas, tinha aquelas coisinhas ali. Então, e é também... Isso, para vocês terem na cabeça, é a regra do 60-30-10. O que é o 60-30-10? Que é 60%... A cor clara aí, que é o branco e o beijinho, ele está na maioria. O 30% vai estar essa cor um pouquinho mais escura de madeira e tudo mais. E os 10%, o que é? É aquela pontinha de laranja que tinha ali. Poderia ser uma pontinha de vermelho. E não é o que eu tinha para trabalhar. E ele já tinha ali, ele já tinha aquela pontinha, que é o dos 10%, que é daquela cor laranja que eu acrescentei, que é a regra do 60-30-10. E, para vocês assim, guardar bem na cabeça, vamos supor, vocês vão comprar um sofá amanhã. Não se apaixonem pelo sofá laranja, e sim pela almofada laranja. O sofá tem que ser marrom, o sofá tem que ser bege, ele tem que ser de couro, para você não enjoar dele. Então, ele vai ser neutro. E aí, se você gosta de vermelho, você compra umas almofadas vermelhas, um chale vermelho. Aí, quando você enjoar daquele chale, você joga fora, e você não taca aquele monstro vermelho na sua sala, que você enjoa, não é? E levando em consideração que é igual para a mulher, é o famoso vestidinho preto com o famoso vestido preto com colar de pérolas e um brinquinho de pérola, certo? A mulher entraria em qualquer lugar, sei lá, 1910, e entraria em qualquer lugar daqui 20 anos, entendeu? É o clássico. Aí você fala, mas eu não tenho dinheiro para isso. Todo mundo aqui na casa de vocês e na casa dos seus clientes já tem peças bonitas lá dentro. A maioria já tem. E um imóvel, quando o proprietário está lá dentro, é legal que você consiga fazer uma transformação com o que ele já possui. Ao contrário do que um imóvel vazio. O imóvel vazio é mais difícil, porque o cliente, quando ele não tem nada para olhar, o que ele começa a achar? Ele começa a achar defeito. Ele não tem nada para olhar.
Primeiro que ele vai ficar lá super pouco tempo, né? Ele vai entrar e vai sair. Por quê? Vai estar escuro, vai estar cheirando mofo. E, então, por isso que você tem que chegar, às vezes, antes, se você pode, e abrir a janela. Não é? Se tem iluminação, por favor, acenda todas as luzes. Esse negócio de não deixar as luzes acesas, pensando em ser green, né? Como é que fala? Ser verde. Quando você está vendendo, essa regra não vale a pena. Todas as luzes. Se você tem essas aqui, que é os spotlights, né? Como é que chama aqui no Brasil? Spotlight. É spot mesmo, né? Tem o spotlight, daí, geralmente, aqui no Brasil, também tem a luz no meio da sala, e se você não tem luz mais, você compra aquelas coisinhas assim, que chama canister, umas pequenininhas assim, e coloca atrás da planta, coloca atrás do sofá, pelo menos tenha naquela bolsinha que eu falei para vocês, que é o kit corretor, que é uma toalha branca, uma coxa branca, uma orquídea bem bonita. E aí você vai falar, mas aí como é que eu vou fazer? Você põe aquela mesma coxa em diversas camas. Quando você vai tirar foto, você olha o que está em cima daquela cama, mesmo que... Tudo bem que você vai... no meu curso, eu ensino vocês a fazerem a preparação inteira. Mas eu estou dizendo, amanhã, se vocês forem tirar fotos desse imóvel, amanhã, entende? Pelo amor de Deus, olhem dentro do que você está tirando a foto e veja que a toalha está em cima da mesa, a cueca do cara está em cima da mesa, entendeu? O sapato está fora de lugar, está babado aquela cama. Tire aquilo lá, coloque atrás de você, veja um bom ângulo, tire aquela foto, deixando a coisa mais bonita só ali em cima aparecer. Se ele tem uma cômoda que está toda entulhada também, pede licença, deixa só uma coisa bonitinha ali, um livro, não sei o quê, coloca atrás de você, e daí tire aquela foto. Não é? No mínimo, você tem que fazer isso, porque, senão, aquela foto sai horrível. E, quando você está aqui no seu telefoninho tirando aquela foto, você não está vendo muito. Mas, quando a pessoa vai, talvez, abrir aquilo lá no laptop dele, né? Ou no desktop dele, no computador dele, aquela cueca do cara ficar desse tamanho em cima da mesa. Não pode! Não pode! Se eles não têm senso, você tem que ter. Você tem que ter esse senso para tirar essas coisas do campo de visão. Outra coisa também, que tem muita importância aqui no Brasil, e lá fora não tem tanta, mas aqui tem. Por exemplo, nessa parte que vocês têm que falar com os seus proprietários, porque, por exemplo, fotos de família, o diploma da pessoa na parede. Você não sabe quem é que está entrando dentro daquele imóvel, entende? Não é para eles ficarem olhando e se distraindo, falar, será que eu conheço? Olha, ele se formou na mesma faculdade que eu, que ano será? Nossa, será que eu conheço? O meu irmão fez esse mesmo curso. Você não quer, você quer que ele veja a sanca de gesso linda, a iluminação, a luz que entra pela janela. É isso que você quer que ele veja, e não ficar se distraindo com essas coisas que não é para ele se distrair. E outra coisa também, aqui no Brasil, isso gera um outro problema, que é o de segurança. Não é? O cara, você não sabe, ele pode estar ali se postando que ele está querendo comprar aquele imóvel, ele está estudando você, vendo que tipo de coisa você tem dentro do seu imóvel, qual é o seu nome, não sei o quê, daí ele vai na internet e acha você no Facebook, não sei o quê, de repente o cara está na esquina para te sequestrar. Não é? A única coisa que eles têm que vir e achar a sua casa linda, limpa, iluminada. Porque ninguém vai roubar uma orquídea ou um sofá bonito. Ok? Não dá para levar nas costas. Agora, outras coisas assim, e outras coisas também de valor e tudo, não é para ficar exposto lá, né, quando vem a visita do cliente. Aqui tem um outro problema também, que
lá fora, você nunca pode estar no imóvel quando você traz uma pessoa para ver o imóvel, né? Não é aconselhável. Nossa Senhora, é igual assim uma coisa. É que nem o diabo foge da cruz. Não podemos ficar dentro do imóvel quando a pessoa está vindo ver a nossa casa. Por quê? Porque nós, querendo mostrar aquele imóvel ou aquela... Sempre tem aquele proprietário que fez aquela churrasqueira horrível, entende? Com uma decoração de plástico. E aí o cara quer mostrar aquilo com aquele puto orgulho, entende? E estraga a venda inteira, né? Estraga a venda. E a pessoa fica desconcertada. Ele quer comprar, ele quer abrir embaixo da cozinha, dos armários, ele quer abrir o seu armário para ver quão profundo que é, ele quer observar lá em cima se tem bastante lugar para colocar as coisas. E você, em cima dele, não é? Recomende para ele que você vai estar ali com aquele comprador, que você vai estar com ele passo a passo. Recomende para que ele tire todas essas coisas de valor fora do campo de vista de qualquer um, que ele arrume um lugar que ele possa colocar aquele computador, a aliança dele de ouro, não sei das quantas, o anel da mulher dele. Tudo isso não é para estar para fora quando você está vendendo. E não é isso que ele quer ver também, o proprietário, quem está interessado no imóvel, né? Vamos continuar aqui, ver mais algumas fotos aqui. E esse aí eu não tinha nada, eu tinha o que eu tinha lá. Esses guardanapos foi o que eu encontrei na gaveta, simplesmente que estava na gaveta e estavam manchados ainda. Então, essa foi a maneira que eu arrumei. Não são velas, são guardanapos que eu simplesmente enrolei. E ainda bem que o cara era francês, né? Ele tinha guardanapo de pano. Olha essa foto! Essa é demais! Fala a verdade. Se alguém vai sair da casa e falar, olha, meu amor, vamos ver esse apartamento em Ipanema, olha que quartinho. Esse é o segundo quarto, que é super pequeno, não tem um armário ali dentro, e tem um bicama lá. E o cara quis mostrar o bicama aberto. Olha o tamanho do quarto. Olha o tamanho do quarto. Agora vocês vão ver o que eu tive que roubar o lençol do quarto, do outro quarto de casal, dobrar em dois, porque não tinha coxa naquele lugar, e as almofadas da sala, só para tirar a foto. Olha o que virou. Ali era um lençol dobrado, que estava na outra cama. E mesmo as almofadinhas da sala. Ainda bem que o francês tinha bastante livro, eu pude usar os livros ali e fazer um denguinho ali naquela prateleira ali, né? Até um livrinho com a capa meia laranja eu achei para dar um dengo para a cor para o lado de lá. E aquele abajur ali estava no outro quarto, enfim. E eu não abri o bicama, não é? E é outra coisa, né? É outra coisa. Tudo bem que alguém possa ver. Puxa vida, tem um quarto do casal, que vocês vão ver depois, e tem um segundo quarto pequenininho, mas qualquer um daqui de dentro agora passaria uma noite confortável naquele quartinho ali, certo? Certo. Exatamente. Aqui é o que estava a cama antes, essa aqui eu não mudei. Essa aqui é o que estava aqui antes, e aqui eu não gostei dessa do depois. Eu não gostei. Tanto que eu fui e comprei uma coxa. Nessa semana aí, é que o aluno não pôde voltar lá, porque o francês estava passando férias no Brasil de novo, e nós não pudemos ir lá para tirar foto de novo, porque eu não gostei desse lençol meio amassado aí do lado e tal. Mas nós demos um denguinho e demos um jeito. Mas não é do meu... Eu falei para ele, essa foto está na minha garganta, entendeu? E é a foto do quarto do casal. Sendo que esse apartamento não tem um banheiro privativo para o casal, entende? Então, esse quarto do casal, quando é esses apartamentos caixas de fósforo, ele tem que ser um rasgo de lindo mesmo, porque, senão, ninguém nem vai, não é? Bom, aqui fotos de antes, fotos de depois. Fotos de antes... Foto de depois. Show, né? Uhum. Exatamente.
Essa é da minha casa de Houston. Foto de antes. Outra coisa também, aqui no Brasil, com coisas, às vezes, imóveis bonitos e tudo mais. Todo mundo, principalmente nós, mais coroas, eu sei como é que nós somos. Nós não queremos colocar tinta na madeira, certo? Tinta na madeira é como se fosse vaca na Índia. É sagrada. Ninguém quer colocar tinta na madeira. Mas agora vocês vão ver o depois também, que lindo. Olha lá o depois. Foi colocada tinta na madeira. E aí? É igual os gabinetes da cozinha. Gabinetes de alta qualidade, grossos, bonitos, de madeira, madeira maciça. Só que, hoje em dia, o visual, ele requer, quando é branco, a cozinha é branca, e aí você vê que não está nem branco, está todo bege, só com um dengo de branquinho em volta, assim. Mas faz uma diferença incrível. Olha aqui, antes, não é? Aqui é de um canto da cozinha. Depois. E agora, e você vê que o que é uma foto bem tirada? Você vê outros detalhes da cozinha nessa foto, né? Porque antes aqui você não via nada. Né? Você via só que tinha só esse papel de parede, não sei o quê, está horrível, né? Olha agora, você vê parte do gabinete da cozinha, você vê parte daquela escada ali lateral, né, para subir e tudo. E é outra coisa. E vocês veem que não é nada de última geração, são as minhas coisas que eu tenho, sei lá, desde 1900 e bolinha, certo? Ok. Vamos essas fotos de antes e depois também. Vocês veem, nada está de errado naquela foto lá. Não tem nada de errado para quem está morando lá. Só que aquelas cortinas pesadas, não é? E tinha um excesso de móvel ali e umas cores meio ultrapassadas, que nem aquela cadeira antiga lá que você está vendo, aquela cadeirona antiga ali, ela está envelhecendo aquele ambiente. Vai ter uma outra foto que eu vou poder ilustrar isso até melhor para vocês. Porque, às vezes, você está diante de um imóvel muito bonito, um imóvel antigo, que não tem nada de errado com aquele imóvel, não é? Só que os móveis, às vezes, e o excesso de móveis que está lá dentro, está fazendo com que aquele imóvel fique mais velho, antiquado, pesado, exatamente. Só pelos móveis. Então, você tirou ali, olha só, tirou. Olha que diferença as duas salas. Essa sala você consegue ver as janelas, consegue andar em volta, você tem a circulação todinha dela, né? Por exemplo, aqui o brasileiro é um pouco diferente, ele tem... nós, às vezes, não temos os condomínios fechados como vocês, a gente tem as casas na rua e tudo bem. Né? E eu até gosto de foto das minhas casas, às vezes, terem árvores e tal, que deixa mais camuflado à frente. Mas, na hora de vender, não pode. Mesmo que aquele condomínio, a pessoa interessada, ele não vai poder passar de carro lá, porque tem guarda, tem tudo. Mas, então, você tem que tirar uma foto e mostrar para ele. Você vê que ali, se não tirasse aquelas árvores lá, ele não ia ver que tinha uma fonte de água, todos aqueles detalhes do jardim ia ficar escondido, mesmo que o corretor fosse lá e tirasse aquelas fotos, não é? Então, o papel do corretor qual é? É de chegar e falar, olha, precisa podar essas plantas e para que fique mais bonito, mais elegante, para quando tirar as fotos, as pessoas poderem ver o potencial do imóvel, não é? Aqui é uma mudança simples, simplesmente a gente tem mania de colocar a toalha em cima, não é? E a gente só acha que a mesa está arrumada quando tem a toalha. Isso é uma visão um pouco mais antiquada, porque o que a gente precisa é deixar ou sem nada, ou então assim, só com aqueles... Se você vai arrumar, eu não sei como é que chama isso aqui. Jogo americano, que a gente chama placemats, que ali, arrumadinho, como se você estivesse prestes a receber uma visita muito importante. Certo? Olha aqui, esse aqui no escuro, né, vazio, e ainda estão, acho que, fazendo uma reforma ali, e aqui, já arrumado e decorado, que parece que esse espaço é até mais largo.
não é? Parece que é até mais... Não, é a mesma cor. É iluminação, é foto, não é? E aqui está bonito dos dois jeitos, mas com os móveis você consegue ver mais o espaço. Esse aqui é muito interessante. Por exemplo, alguém devia ter uma família grande, então deixou essa sala como se fosse só uma sala de jantar, né? Em frente à lareira, blá, 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 blá. Cortinas lá. Tem alguma coisa de errado com isso? Nada, não tem nada de errado. Só que você vê o outro espaço aqui, bem mais claro, mais arrumado. As cortinas pesadas foram tiradas da janela. E as luminárias, ao invés de ser uma luminária mais antiga, lá, né? Uma luminária mais moderna, né? Um tapete mais diferente, um sofá que colocaram uma capa mais clara. O que ficou? Ali ficou mais antigo e dá a impressão que a casa inteira está mais antiga. E aqui ficou ainda clássico, muito elegante, mas bem um gosto mais universal, não é? E é isso que a gente precisa. Você não pode criar antipatias, não é? Porque você nunca sabe. Nós, bom, se a gente está nessa profissão é porque a gente tem visão do que o potencial de um imóvel, não é? Mas, muitas vezes, se você não apontar esse potencial para o cliente, ele não enxerga. Ele não consegue ver esse potencial. Ele está cego. E, quanto mais jovem, menos eles veem esse potencial, tá? Porque nós já vimos muito na nossa vida. Por isso que, quando eu trouxe estou iniciando o Staging Brasil, essa foi a minha intenção. É pegar pessoas feito vocês aqui, que estão numa segunda profissão, às vezes, já tiveram a primeira, já caminharam pela jornada, já tem todo o jogo de cintura da caminhada, e a perspicácia, e a compaixão, e agora você está se reinventando nesta segunda profissão. E o homestaging é ideal para você anexar junto com o trabalho que você já faz, porque é um diferencial incrível que você vai poder dar. Aí, essa exclusividade aqui, que ela é tão disputada aqui no Brasil, vocês vão poder dar esse diferencial para o seu trabalho, e por causa que você vai ter outros olhos. Na consultoria, né, que eu aconselho, quando eu dou o curso, que os corretores vão poder dar essa consultoria. Essa consultoria, você deveria cobrar por ela também. De repente, se você não está pegando aquele imóvel, ou você pode virar o especialista da sua imobiliária em homestaging. E você pode pegar as listagens, a gente fala listagem, pegar as casas ou os apartamentos que estão ali na carteira, né? Carteira de imóveis, que vocês falam aqui. Na carteira de imóveis daquela imobiliária, e você vai poder dar um diferencial para elas, né? E ganhar dinheiro com isso. Quanto? Uma consultoria, eu diria para vocês, por causa que isso, com certeza, tá? Que é mais uma forma de vocês fazerem, né, monetarizar o seu talento. Você pode cobrar até R$1.000 e não se estenda. Porque, se você deixar em aberto que você vai lá e vai ajudá-lo, entende? Ele vai deixar a criança, vai pensar que você é a Dini. Lembra da Dini? A feiticeira, né? Que fazia plim. Não é assim. Esse proprietário tem que estar envolvido com essa arrumação, porque ninguém consegue chegar lá e fazer plim, 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 e deixar tudo lindo desse jeito. É arregaçar as mangas. Ele tem que fazer a parte dele também. Então, essa é uma parte interessante. Vocês podem cobrar até R$1.000 por essas 3 horas de trabalho. E depois, R$120 a mais por cada hora adicional, se aquela pessoa... Então, você sempre aconselha, quando você for fazer a consultoria, não é, que
se a pessoa tem filhos pequenos que vão poder ficar interrompendo e tudo mais, que, por favor, não é, se pudesse arrumar uma babysitter ou então alguém para olhar o nenê, porque senão ficam interrompendo. E uma coisa, não façam de graça. Eu vou repetir. Não façam de graça, porque nada que é de graça tem valor. Nada que é de graça tem valor. Porque, senão, eles vão pensar que faz parte. E, conhecendo bem o brasileiro, talvez ele saia para fazer as unhas e pensa que você vai arrumar a casa dele e 3 horas depois vai estar lindo, feito uma capa de revista. E você trabalhando lá. Não, 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 não. Ele tem que estar envolvido com isso. Então, a maneira que eu separei isso é uma maneira assim, não é, que os corretores eles fariam a consultoria, e os corretores fariam a consultoria e os arquitetos e os interior designers, porque eu estou começando a fazer um curso na Estácio de Sá, que vai ter online, vai ter também para o público interessado, para que eles implementem. Para quê? Para que o meu nome e o nome do Staging Brasil não chega a qualquer pessoa e tenta implementar tudo. Agora, a consultoria, essa sim. Por quê? Os seus olhos transformados vai ajudar muito esse proprietário. E esse proprietário, só com as orientações que você vai dar, não precisa nem deixar com cara de casa modelo, porque é difícil, às vezes, você deixar tudo impecável, quando você ainda não aprendeu a técnica e não aprendeu tudo sobre ela ainda, não é? Mas vocês podem se especializarem, se quiserem, né? E tem gente que não gosta disso. Para os homens, por exemplo, que gostam da parte mais técnica da coisa, né? Vocês podem olhar e mudar um pouco o seu olhar e focar um pouco mais na manutenção, nas coisas de manutenção que precisa ser daquela trinca, daquela calçadinha quebrada, daquela porta que está balangando, daquela lâmpada que está assim por um triz para cair num fio, não é? Então, agora, quantas pessoas que gostariam de se reinventar numa segunda profissão, uma profissão que seja mais criativa, que você possa utilizar aquilo que você já aprendeu na jornada e que você possa ser mais criativo, mas você não tem dinheiro, ou tempo, ou vontade de voltar para a faculdade e ficar lá mais 4 anos. Porque a maioria de nós, o que a gente tem? Filhos. E o que eles têm? Eles têm que ter aparelho, a faculdade, a escola particular, e todo o nosso dinheiro vai para eles, certo? Quem é que anda bonito com roupa nova? Eles. Quem é que tem isso aqui? Eles. Quem é que faz a viagem? Eles. Quando eles trocam de telefone, quem é que troca primeiro? Eles, não é? O computador melhor, deles. Né? É sempre assim, certo? Então, às vezes, a gente quer se reinventar, a gente está com aqueles caras nas costas, certo? Os filhos, né? Levando, estudando, fazendo. A gente quer se reinventar, só que eles estão com a prioridade nessa fase da nossa vida aqui e a gente não consegue se reinventar. Então, o homestaging é perfeito para isso, porque ele agrega valor para uma coisa que você já está fazendo, que você já sabe, que você já tem todos os instrumentos para fazer hoje. E, além disso, deixar seu trabalho mais interessante, deixar o seu trabalho... O que você vai poder oferecer para o seu cliente, outras pessoas, outros corretores não vão poder oferecer. Esse diferencial, essa compaixão, esse olhar mais clínico, certo? E o que isso vai te trazer mais, uma forma mais de ganhar dinheiro hoje, né? Não só com os seus imóveis, vamos supor que você não tenha tantos imóveis assim, e aquele outro corretor super ocupado que está lá e já está cheio de imóveis, ele não tem tempo de fazer também. Mas você precisa ganhar.
Então, você falou, nossa, isso daí é perfeito, é tudo o que eu queria. Era uma coisa legal, uma coisa que eu posso me reinventar, eu não preciso, sei lá, fazer outra coisa. Num trabalho bacana de designer e tudo, e, além disso, usar aquela parte da jornada, usar aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já tem, essa compaixão, toda essa visão que você tem de vida, você pode usar para o seu trabalho hoje e utilizar e fazer mais dinheiro com isso. Então, eu acho sensacional. Só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui no Brasil há 7 meses, tá? Há 7 meses. Eu vi essa oportunidade, vi que existia um nicho não atendido, tá? Eu vi isso há 1 ano e meio atrás, porque eu explicava o que eu fazia para as pessoas, e sempre eu vou ali para o Rio de Janeiro. Eu venho para Campinas, visito a minha família, e, ao sair, eu vou para o Rio. Essa amiga, que eu, inclusive, estou na casa dela, é uma pessoa muito bacana, muito culta, ela trabalha com eventos e tal, e o métier dela e as pessoas que ela se relaciona são pessoas super legais, inteligentes, que estão expostos ao que é o melhor e estão atentos a tudo. Ninguém sabia do que eu estava falando, sabe? Eu tentava explicar, daí eles tentavam falar que era igual a... Ele falava, é igual aquele programa dos 2 irmãos. Eu falava, não é, mais ou menos. Todo mundo vinha com aquela história do programa dos 2 irmãos. O programa dos 2 irmãos é que o casal não tem dinheiro para... Eles precisam vender a casa anterior e vender a casa anterior bem. Então, eles fazem uma reforminha e forçam a valorização. Tudo bem. E aí eles ganham com isso. E daí o outro irmão procura uma casa meia jacaré, meia precisando de uma reforma. O casal fica com nojo de tudo, né? Porque viu uma casa linda, prontinha, que eles não têm dinheiro para comprar. E aí os 2 irmãos fazem a reforma e faz a casa nova, depois fazem vender a casa velha por mais dinheiro e depois comprar a casa nova por menos dinheiro e forçar uma valorização nela também e aí o casal entra e eles apresentam aquela casa linda e tudo mais. Então, vocês já viram esse programa e ele é... Quantos minutos eu ainda tenho? Ah, já encerrou? Agora que está ficando legal. Até 7h30. Ei, olha, mas eu vou continuar aqui um pouquinho só um pouquinho, só para dizer para vocês aonde que eu estive até agora. Em 7 meses, tá? Em 7 meses, eu fiz o curso e tal, preparei tudo, e eu comecei a bater em certas universidades, em certas portas, por 1 mês. Eu pensei, eu vou bater em certas portas, ficar aqui um pouquinho. Em 7 meses, eu estou com parceria. Eu fiz palestra no Morar Mais por Menos, eu fiz palestra no Secov, eu fiz palestra no Cresce, eu fiz palestra no Dia Internacional da Mulher, no Cresce. A resposta, assim, sensacional que eu tive disso. Acabei de dar o curso no Cresce, e agora eu acabei de fechar com a Estácio de Sá, a nível Brasil, né? Para cursos presenciais, né? Cursos presenciais no Rio de Janeiro e cursos online num futuro próximo, tá? Num futuro próximo. Para vocês terem uma ideia, o curso pela Estácio vai custar R$ 700, dividido até 10 vezes, por exemplo. É um curso de 24 horas. Por exemplo, o curso da Estácio de Sá vão ser 6 sábados. O curso do Cresce do Rio acabou sendo em 2 meses. Eram todas terças-feiras. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, eu estou aqui em São Paulo aproveitando também a semana aqui estou aqui na Quarta Nobre. A semana que vem eu vou estar dando palestra no Casa Cor,
né, de São Paulo, aqui, no dia 25 e 26, né? E também no dia 20 e 21 de julho, eu vou estar dando palestra na Casa Cor. Então, eu tenho vivido em cima de uma ponte aérea, correndo para lá e para cá, e a resposta está sendo maravilhosa, porque, nesse momento, traz um diferencial para o imóvel, no momento que os preços estão caindo, não é? E as pessoas precisam dar esse diferencial para esse imóvel. E, para as pessoas que, num momento difícil de crise econômica, eu trago mais uma maneira das pessoas se reinventarem, que, mesmo se elas não fossem corretoras e elas não fossem uma interior designer, ela poderia se reinventar sendo uma home stager. Está entendendo? E é maravilhoso isso. E, principalmente, que a pessoa que eu dediquei e que eu pensei que seria ideal para esse curso é essa pessoa com mais idade, de 40 para cima. Quando eu imaginava, era essa pessoa que eu imaginava. Aquela pessoa que ninguém quer no mercado do trabalho, porque ele sabe demais. E é esse profissional que eu queria, que tivesse essa perspicácia, que tivesse esse carinho, que tivesse essa compaixão, que conseguisse segurar a mão desse proprietário na hora da venda e não largasse a mão dele até que ele vendesse esse imóvel e vendesse bem. E é com isso, é por isso que eu estou aqui. Esse é o meu baby, é a minha vida, já saí em 4 jornais, a Globo já fez um antes e depois do meu trabalho, e eu estou muito orgulhosa, e me comparando com o Bill Gates agora, que coitadinha de mim, se eu tivesse que dormir embaixo dessa mesa aqui e tomar banho de canequinha pela minha ideia e pelo meu projeto, eu tomaria e eu dormiria. Então, eu como, bebo e durmo isso, porque é palestra, curso. Aí você pensa, mas isso vai manter a sua vida? Também eu tenho uma comunidade virtual que vai ser igual um diretório, aonde que eu quero abraçar todos vocês, não é? Que de repente queiram fazer o curso e tudo, para que juntos, porque uma andorinha não faz verão, mas juntos nós vamos transformar o mercado imobiliário brasileiro e agregar valor do nada. Igual vocês viram naquele quartinho. Do nada eu quero que vocês agreguem valor. Então, todos ganham nesse processo. E eu, com isso, pago as minhas contas e pago a faculdade do meu filho lá fora. Temos 2 perguntas aqui dos internautas. Eu gostaria primeiro de fazer essas 2 perguntas enviadas pela TV Cresce. Certo. Uma é a da Pandora. Ela diz, boa noite, alguma dica sobre o que podemos fazer ou falar para o proprietário que mora no imóvel e fica com uma sombra atrás de nós e fala demais enquanto mostramos o imóvel ao visitante. Obrigado. Bom, o que vocês têm que fazer é tentar, com muito carinho e compaixão, né, conversar com ele, para que, quando eles ficam dentro do imóvel, não dá tempo para a pessoa se apaixonar. É igual quando você ia, se a pessoa... Faz esse exemplo também. É quase quando você vai namorar a menina e o pai da menina, o irmão mais velho, lembra no passado, ficava do lado? Não dá nem para você se apaixonar pelo imóvel. Quanto mais tempo que ele fica dentro do imóvel, essa que é a questão principal. Quanto mais tempo ele fica dentro do imóvel, mais ele gostou daquele imóvel, mais ele se apaixonou por ele. E, quando o proprietário está presente, a pessoa olha com muita rapidez, com muito respeito. Você se sente tolhido e acuado ali, parece que você está incomodando. Aí você olha rapidamente e sai do imóvel. Então, isso, o corretor, com carinho, tem que explicar isso para a pessoa. Porque, como a gente conversou antes, eles não vendem imóveis, as pessoas no Brasil não vendem os imóveis a toda hora, eles não sabem como. E você
é o expert. E com carinho, se você já ganhou esse respeito dele, porque você vira um aliado, igual um psicólogo ou um padre. Ele conta com a sua orientação, não é? E se você explica para ele isso tudo, que isso vai ajudar a vender o imóvel dele mais depressa, né? Porque senão ele não consegue se apaixonar por o imóvel, ele sai muito rápido de lá. É isso que eu falaria para a Pandora. Temos a pergunta aqui também do Márcio Luiz, de Jandira, São Paulo. Ele diz: boa noite, obrigado pela ótima palestra. A diferença entre nós, brasileiros, de cultura latina, entre os anglo-saxônicos, americanos, não está que nós, brasileiros, somos mais emotivos e sensoriais, enquanto os americanos são mais visuais e práticos? Não será por esse motivo a diferença que nós, brasileiros, temos poucas mudanças de imóveis nas nossas vidas? Gostaria que a senhora comentasse sobre esse ponto de vista. Olha, o que eu acho que está acontecendo no Brasil hoje é o seguinte: a população lá, ela é uma população mais móvel, realmente, mas essa realidade está mudando para o brasileiro também. O brasileiro tem que se deslocar para onde o trabalho está. Então, quanto mais como se fala, quanto mais o Brasil entra nesta nova era também, essa nova visão de negócios, vocês também aqui estão agora mudando para ficar próximo daquele trabalho também, não é? E você não perguntou isso, mas eu vou responder, porque nós mudamos menos de casa mesmo. E as pessoas podem até estranhar e achar que isso não vai pegar. Isso, sim, vai pegar. Porque vocês vão ver, vocês viram por algumas fotos ali, que o valor do imóvel é transformado com pouca coisa, com uma pouca maquiagem. Não é? E, mais uma coisa, se você não vai mudar, eu falo isso também, a casa que nós vivemos não é a mesma casa que nós vendemos. A casa que nós vivemos, temos a cristaleira da nossa avó, a nossa coleção de livros, aquela cadeira favorita do cachorro com a mantinha dele, a cadeira favorita do marido, que está até brilhando de tanto óleo que tem, e você não pode mudar de lugar. Agora, a mesma coisa, é a mesma coisa de novo, é igual aquela pessoa que não pode ir de pijama na entrevista de trabalho, você não pode apresentar essa casa na hora de vender assim. A casa que nós vivemos não é a mesma casa que nós vendemos. Por isso que se nós quisermos vender os nossos imóveis bem vendidos, e numa rapidez, num momento de crise, onde que os preços estão caindo, nós temos que dar aquele diferencial. As pessoas que estão comprando um imóvel, ela sabe onde ela quer comprar. Ela tem a visão que ela quer comprar uma coisa de tantos metros quadrados, que seja tão assim perto do metrô, que seja... Ela tem todos os detalhes ali. Aí, depois que ela for visitar imóveis entulhados, babados, sujos, desorganizados, quebrados, trincados, ela entra no seu, arrumado, limpinho, iluminado, não é? Cuidado. Qual que vocês acham que vai vender mais rápido e por mais dinheiro? O seu. E pronto. Eu espero que eu tenha respondido. Meu nome é Menezes. Se a gente levar em conta que nós não vendemos foto, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Quando a senhora vai lá, passa um batom, um brush, um delineador no imóvel, tira uma foto bonita. Então, é isso que vai fazer com que o cliente vá ver o imóvel, correto? Aí a senhora fez tudo isso, mostrou a foto, a senhora vai embora. O proprietário pega um papel higiênico,
tira o batom, tira o brush, tira o cílio postiço e o cliente vai chegar no imóvel. A senhora mostrou uma foto para ele de uma coisa bonita. E ele chega lá e é totalmente diferente do que aquilo que a senhora mostrou na foto. Não terminei. O cliente não vai se sentir enganado? Não. Absolutamente não. Primeiro que, por isso que eu falo, se o proprietário ele está envolvido, por isso que o proprietário tem que estar envolvido nessa preparação. Se você dá de presente para ele, o que acontece? Não tem valor. Mas a senhora levou uma toalha, a senhora levou uma coxa, a senhora trocou um negócio. Quando a senhora vai embora, a senhora leva tudo. Não é aquilo que a senhora vai mostrar quando o cliente retornar. Que é. Como é que a senhora lidar com a situação dessa? Não, porque o apartamento é um apartamento bonito, é grande, é na região que o cara queria, ele está conservado. A cor da coxa naquele dia, ele vai ver que o apartamento está mais bagunçado, mas aquela pessoa, ele foi até lá, e antes ele não iria, ele não olharia, ele simplesmente passaria para a próxima foto. E outra coisa, quando o proprietário está envolvido na preparação, se ele comprou a sua ideia e ele está envolvido nessa preparação, é porque esse coitado já está tão desesperado que ele está fazendo qualquer coisa. E você vê isso também até nos programas de televisão. Quando o cara sai, ele fala assim, olha, lembra como ela está decorada e arrumada agora. Toda vez que eu trouxer gente para ver o apartamento, tem que estar assim, ou quase assim, tá? Certo? Exato. Não, mas não precisa ser com a coxa branca. O que eu estou dizendo é que as fotos têm que ser lindíssimas. Ele vai fazer. Ele vai fazer. E o que eu estou dizendo é que quando o apartamento... Tem pessoas, né, assim, que falam assim, não, eu vou pagar essa arrumação, não é? Mesmo se você... E daí o proprietário, não acreditando naquela arrumação, ele fica ali arrastando o pé, né? Junto com você, arrastando o pé, porque alguém pagou aquela preparação para ele. É diferente, é por isso que nós queremos que os nossos filhos aprendam valores e vá trabalhar, porque quando a pessoa está envolvida e a sua pele está no jogo, é diferente. Quando eu converso com pessoas, o que eles falam para mim às vezes? Ah, mas eu tenho muita tranqueira. Daí eu falo assim, mas você está vendendo o seu imóvel? Eles falam, não. Então, a motivação é outra. Se a água, você sabe onde ela está aqui, ó. E aparece um homestaging, entende? E a água está aqui. O que você faz? Você aprende a nadar e você faz o homestaging. Agora, se eu for falar para alguém, vá na sua casa e faz o homestaging, você não está vendendo. Eu não faria, você não faria, ninguém faria. Agora, aquela pessoa motivada que quer vender mesmo, que a pele dela está inteira, e você sabe o que mais que está inteiro? Na reta, ele faz. Ele faz, porque ele precisa. E quando tem din-din, nós somos movidos a din-din. E aqui não é um din-din de que 30% de 1 milhão é muito dinheiro. É muito dinheiro para ele deixar em cima da mesa. Boa noite. Boa noite. Eu só queria fazer uma pergunta e como nós nos viraríamos nessa situação. Aqui nós não temos exclusividade. E aí? Olha, a exclusividade que vocês tanto sonham aqui. Olha o que eu vou falar para você sobre a exclusividade. Lá fora, ninguém tem aqueles 6% ou 7%. Ninguém tem. Outra coisa, virou uma forma lá fora que é assim, você nem pode. É como se você tivesse sido processado e você levasse o mesmo advogado para defender o réu e a vítima. Então, lá fora,
pode ser que você, você, às vezes, na sua imobiliária, você vai estar representando o proprietário e, às vezes, você vai estar representando o comprador. Em cada transação, você pode até mudar. Mas você sabendo que você não pode representar as duas pessoas, porque você não pode ter dois deuses. Você vai sempre ser mais leal para um. Mas o código de ética do corretor diz que ele deve proteger as partes. Não é aqui nem ali. É comprador e corretor. Lá fora, o broker, que é a pessoa responsável pela imobiliária, não é? Ele vale como um juiz dentro daquela transação. Então, ele representa a lei, né? Ele representa a lei e, dentro daquele escritório, aquele corretor sempre trabalha para aquele broker, e ele está sabendo os interesses do comprador e os interesses do vendedor, e ele tenta ser um mediador daquela coisa. Mas o corretor, ele nunca sabe detalhes. Ele nunca sabe detalhes que não é para ele saber, porque, senão, ele vai usar contra o outro. E sabe? Sempre você vai ficar um pouco mais pendente para um lado. E você vai defender ou aquele comprador ou mais aquele vendedor. Então, por isso, o broker sabe da situação de tudo e ele tenta manter a linha da coisa, ele tenta manter a classe ali. Mas aquele corretor, ele vai saber todos os detalhes só sobre o vendedor, quem está vendendo a casa, e o outro corretor, ele pode ser até do mesmo escritório, mas ele nunca pode representar as duas pessoas. Nunca. Nunca, porque, senão, essa pessoa não teria representação. Então, até que isso mude dentro do Brasil, você viu que eu nem belisquei essa parte, eu nem fui lá. Até que isso mude, o que acontece lá fora? O que acontece é que ninguém ganha 6%. Nobody. Ninguém ganha 6%. Todo mundo, então, o mercado imobiliário gira, e você tem um monte de 3% e nunca os 6%. Mas daí não fica essa coisa amarrada. Não é? Aqui no Brasil, que o pessoal gosta de jogo de futebol, já viu um jogo amarrado, que ninguém chega no gol e faz um golaço? Ninguém, sabe? Fica aquele negócio. Então, por exemplo, eu acabo como é que fala? Primeiro, aquela lista múltipla, certo? Ou por que eu preciso de um corretor lá fora também, vamos supor, sendo que eu tenho um monte de coisa que eu posso fazer eu mesma? É porque o corretor, ele vai colocar essa casa nessa lista múltipla, que chama MLS, Multiple Listing. E o corretor, só não pode ser o indivíduo. Tá? Isso daí é para proteger já. Então, por exemplo, ele é que vai colocar. E automaticamente, né, quando o corretor coloca aquela casa no multiple listing, que coloca naquela lista múltipla, aquela casa faz assim, ó, e ela está na internet para o Brasil inteiro e o mundo. Uma coisa que o brasileiro esquece muito, por exemplo, tá? Aquele apartamento que eu fui ajudar a decorar outro dia ali em Ipanema. Então, eu estava indo, e entre as fotos que eu pedi para o corretor trocar, e nós fizemos novas fotos, eu falei, escuta aqui, você, ao chegar... Primeiro que eles ficaram bravos comigo. Onde que é o apartamento? Eu perguntei. Eles falaram, na Joana Angélica. Eu falei, onde que é a Joana Angélica? Pô, Sandra, você não sabe onde que é a Joana Angélica? Eu falei, eu não sei onde que é a Joana Angélica. Entendeu? É igual falar caixa vermelha. Eu não sei onde que é a Joana Angélica. Aí, até para minha amiga, eu perguntei, onde que é a Joana Angélica? Ela falou, você não sabe onde que é a Joana Angélica? Eu falei, não sei onde que é a Joana Angélica. Um lugar maravilhoso.
Falei, eu sei. Quando eu cheguei lá, daí eu vi que eu já tinha ido ali e tal. Uma estação de metrô lindíssima, Nossa Senhora da Paz. Você desce numa praça maravilhosa, e meus olhinhos já vendo. Aí você anda uma quadra assim, já tem uma rua linda, com árvores dos dois lados. E aí, chegava no apartamento. Você andava mais um bloco assim, você via o mar ali, lindo, entende? Daí eu falei para o cara, pelo amor de Deus, entendeu? Chegando nesse apartamento aqui, lembre-se, quem é que é dono do apartamento? O francês. Você não falou que esse apartamento quase vendeu para um amigo do francês, que depois não conseguiu a documentação? Certo? Às vezes, quem vai comprar esse apartamento está sentado na Europa num dia chuvoso, sonhando com o Rio de Janeiro. Dá um doce para ele se lambuzar, pelo amor de Deus. Mostre essa praça linda com esse metrô, mostre essa praia, chega na praia, aqui está a praia, tira uma foto de frente, uma foto à direita, uma foto à esquerda, você mata o gringo no ninho. E com umas fotos bonitas, aí sim que ele vai falar, meu amor, olha onde é que é esse apartamento. É uma quadra da praia, de Ipanema, famosa, né? The Girl from Ipanema. Né? Aí ele pega um avião e vem. Eu falei, você com um marketing desse, com o mar ali, você não me tira uma foto do mar? Não é? E como aqui, vocês também, não importa que se seja uma rua linda, cheia de restaurantes, tire foto dela também. E não só daquele apartamento vomitado. Tira a foto daquela rua. Não precisa tirar a foto do prédio, porque eu sei que aqui, às vezes, daí o corretor vai lá e bate na porta e tem o problema de segurança. Mas tem a rua, que é bonita. E perto do metrô ou coisa assim, e você pode muito bem tirar, né? No caso lá, daí ele fez, né? Daí ele falou, vou fazer. Então eu falei, e usei o tal da Joana Angélica. Falei, vocês sabem onde é a Joana Angélica, mas o francês não sabe, e eu também não sei. Não é? Pelo amor de Deus. E é um marketing, é 1 milhão que vocês estão querendo desse apartamentinho, caixa de fósforo aí, com esses móveis que parece que um estudante estava morando ali ontem. Entendeu? Então, joga um pedaço, um osso com um pedacinho de carne para mim, para eu pegar e falar, vamos para o Brasil, meu amor, comprar esse apartamento em Ipanema, olha que preço. Não é? Não é? Seja o mais bonito, o seu... Por exemplo, aí você fala assim, agora eu vou mudar um pouquinho de assunto aqui, que é legal também. Vamos supor que você está... O preço mudou, o preço está caindo aqui. No Brasil, ainda está. Então, o preço que você avaliou 6 meses não é o mesmo que pode estar hoje, pode ter caído ainda mais. E o seu proprietário não quer ouvir a palavra corte. Mas, quando você for conversar com ele, tá? Quando você for conversar com ele, leve junto com você as últimas vendas, se você puder pegar, de um apartamento de uns 3 ou 4, melhor que o dele, que vendeu pelo mesmo preço que o dele, né? Ou pelo preço que você quer que ele mude. Então, leve isso o seu coringa aqui. Já leva, fala, não é assim que... É diferente falar, eu listei por 2 milhões, mas sendo que um parecido vendeu por 1.600 ou 1.500. Exato. Listar, você põe o que você quer, ainda mais aqui, porque não tem muitas pesquisas, né, para você ver a avaliação, assim, essa bem precisa, assim, que lá fora tem. Então, o máximo que vocês podem fazer, ou o mínimo que vocês podem fazer, é pegar 3 ou 4 que acabou de vender, que tem a mesma metragem, e que, de preferência, tem até um pouquinho mais de metragem. Seja um pouquinho mais bem localizado, para tapar a boca daquele proprietário, naquele momento, que precisa ser revisto aquele preço, porque, senão, não vai vender. Exatamente. Então, você chega ali com aqueles preços que você... Primeiro, ele vai ter respeito, porque você está dando dados para ele que ninguém deu, né? Você está trazendo dados concretos de vendas efetuadas e fechadas. Ali. Aí não tem como ele discutir e viajar na maionese.
E esse negócio de, vamos pedir 500 a mais porque o cara vai vir e depois ele vai chorar, mentira, né? Mentira, a gente sabe disso. Né? E uma outra coisa que nem dá tempo aqui, que eu ensino no meu curso, por exemplo, quando não está vendendo, não está vendendo, não está vendendo, o que você faz? Qual que é uma das técnicas que você faz? Não está vendendo, você tem que rever. Rever 4 coisas. O que é? Primeiro, preço. O outro, ir lá e ver o quê? A manutenção. Talvez tem coisa quebrada, não sei o que tal. Terceiro, outra coisa, edição. Edição que é o homestaging. Editar as coisas da pessoa. E quarto as fotos. Então, se você já fez as outras coisas, o mínimo que você pode fazer é ir lá e retirar novas fotos. Entende? Lá fora a gente faz até diferente. A gente tira a casa do mercado, abaixa um pouquinho, porque aí ela aparece como new listing, como nova listagem. Vum, ela vai primeirona. Então, a gente tira, dá uma refaz as fotos, muda um pouquinho do preço, às vezes, mesmo que é um pouquíssimo, não é? E aí coloca no mercado de novo, não é? Coloca no mercado de novo. E um outro argumento para vocês venderem o homestaging, o que é? Que o pessoal aqui nem ouviu a implementação. Eu só falei da consultoria para vocês, que é o que mais interessa, porque, como é um público diverso, então, não é diferente se eu estivesse falando para um público que são todos interior designers aqui, e o cara chegaria lá e ele teria a visão de implementar e deixar uma coisa mais bonita do que está. Né? Simplesmente, o que eu quero fazer com os interior designers e os arquitetos é dar para eles mais uma oportunidade de serviço, aonde que, quando o imóvel está subindo de preço, e o mercado está aquecido, todo mundo faz novas reformas, faz novos investimentos, né? Arruma aquela cozinha, porque ele sabe que, se ele investir 30, ele vai fazer 100. Agora, quando seca a fonte, eu já vi esse filme, nada se faz. E nada de reforma, porque você já está com esse imóvel caro, você talvez já fez uma reforma nele, e agora, como o preço está caindo, você está com medo de enfiar dinheiro nele e você não conseguir nem pegar aquele dinheiro de volta, se você vai fazer uma reforma. Então, o que acontece com o arquiteto e o interior design? Bye-bye. Eles ficam caçando mosca. Então, o que eu vou trazer para eles também é uma nova oportunidade, um novo serviço. Porque eu pensei, no meu diretório, por exemplo, por que o interior designer e o arquiteto ia querer estar junto no mesmo diretório que os corretores? Porque vocês têm o cliente que eles não têm. Vocês têm o cliente que querem vender. E precisa do corretor. E eles entram e tal. E nada impede depois, daqui para frente, depois, quando vocês aprenderem um pouquinho mais e tudo, que vocês façam as parcerias também com o interior designer e o arquiteto, que, de repente, se você dá um projetinho para ele, que, às vezes, esse projetinho pode ser um projetão, 10% para você. É assim que é. Exatamente. Não é a Lava Jato nem nada, é do mercado, é praxe isso. Você indicou, o cara te dá 10%. Então, é por isso que eu vi também, entendeu? Essa oportunidade. Por quê? Quando você implementa a técnica inteira, você pode cobrar até 1% do imóvel. Muito obrigada, viu, pela atenção.